Quarto domingo do tempo comum, ano C. Primeira leitura, Jeremias 1, 4 a 5, 17 a 19. Salmo responsorial, Salmo 70. Segunda leitura, 1 Coríntios 12, 31 a 13. Evangelho, Lucas 4, 21 a 30. A retomada litúrgica do versículo 21 é estratégica. Por um lado, responde à espera dos que tinham os olhos fixos em Jesus, versículo 20, aguardando por certo a sua explicação para o texto que havia proclamado, Isaías 61, 1 a 2, que termina sem a menção da vingança da parte do Senhor. Por outro lado, introduz a reação dos que estavam na sinagoga. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras que saíam de sua boca. Esta reação combina testemunho e admiração, ações que num primeiro momento parecem ser positivas, mas não são, e denotam que Jesus, pelos anos em que viveu em Nazaré, era efetivamente conhecido de seus compatriotas. Isso é confirmado pela dúvida retórica: não é ele o filho de José? Lucas, à diferença de Mateus e Marcos, optou por colocar a visita de Jesus a Nazaré logo no início do ministério público dele. Também, à diferença de Mateus e Marcos, Lucas preferiu colocar Jesus apenas em relação a José, citando-o nominalmente e não pela profissão, tectonos, traduzido normalmente por carpinteiro, mas este termo em grego indica um homem ou uma pessoa habilidosa para trabalhar com todos os tipos de material, o ferro, a pedra, o tecido, a madeira. Diante dessa reação, Jesus fala novamente não em tom provocativo, mas revelativo, dando a entender que percebeu o que se passava no íntimo dos que estavam na sinagoga. Segundo a lógica ação e reação, nota-se que Lucas deseja mostrar que os mesmos que, entre aspas, elogiaram maliciosamente Jesus, se tornaram furiosos, pois perceberam na sua fala uma provocação. A origem do provérbio é desconhecida e é citação própria de Lucas, dado que revela a sua sensibilidade e intenção de mostrar Jesus como médico tanto do físico como do espiritual. O termo iatros, médico, ainda será usado por Lucas 5,31, quando diz: não são os saudáveis que precisam do médico, mas os doentes. E em Lucas 8,23, no episódio da hemorroíça. A citação de Jesus a respeito do que foi feito em Cafarnaum não encontra fundamentação antecedente, pois até o momento, segundo a dinâmica da narrativa lucana, Jesus ainda não havia realizado algum sinal ou prodígio. O que sustenta a citação está em Lucas 4,14. Jesus voltou então para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a região circunvizinha. Lembramos que Mateus 8,5 narra que em Cafarnaum ocorreu a cura do servo do centurião, e que Marcos 1,40 a 2,12 apresenta duas prováveis curas realizadas em Cafarnaum, a do leproso e de um paralítico. Na dinâmica de Mateus e Marcos, estes episódios antecedem a visita de Jesus a Nazaré. É possível admitir que Jesus realizou outras ações prodigiosas em Cafarnaum, razão pela qual proferiu uma pesada sentença: e tu, Cafarnaum, serás elevada aos céus?
serás precipitado até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido realizados os milagres que em ti foram operados, ainda hoje existiria. Mateus 11, 23. E Lucas 10, 15 também lembra essa sentença sobre Cafarnaum, porém amenizada. Segundo Jesus, para os de Nazaré, de nada adiantariam os prodígios, pois nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Versículo 24. Com essa percepção, Jesus revela a certeza de que sua pregação não será ouvida nem acolhida em Nazaré, e por isso não produzirá frutos. Se os de Nazaré demonstraram que sabiam que Jesus era o filho de José, Jesus, com a sua sentença, acaba de demonstrar que conhecia a índole de seus compatriotas. Ao se comparar a um profeta, Jesus evoca a ação providente de Deus ao longo da história do seu povo, mas também denuncia a rejeição dos destinatários. Veja-se, por exemplo, a primeira leitura. Isso fica claro na citação de 2 episódios ligados à ação de Elias. 1 Reis 17:1, quando fechou os céus e não choveu por 3 anos e 6 meses. E em 1 Reis 17:8 a 24, quando Elias beneficiou por 2 vezes a viúva e seu filho em Sarepta, na Sidônia. Jesus também evoca a ação de Eliseu, que beneficiou Naamã, o sírio. Está em 2 Reis 5, 8 a 18. Tanto Elias como Eliseu são os únicos profetas do Antigo Testamento que nós poderíamos chamar de taumaturgos. Na verdade, dos 2 casos citados, importa a consequência das ações de Elias e Eliseu, pois tanto a viúva como Naamã reconheceram que só o Deus de Israel é o verdadeiro Deus, o que sinaliza a conversão, algo que Jesus certamente percebeu que não estava no coração dos seus compatriotas. A evocação desses 2 testemunhos, ao invés de compungir os ouvintes de Jesus, revelou o que estava no coração deles. Todos na sinagoga ficaram furiosos. Nada impede de se ver no adjetivo todos a inclusão dos parentes de Jesus, razão pela qual Lucas citou apenas o falecido José e não fez referência aos irmãos de Jesus, como está no episódio da visita de Jesus em Nazaré, em Mateus 13:55 e em Marcos 6:3. Nazaré também foi a pátria dos parentes de Jesus, que inicialmente fizeram oposição a ele. A reação furiosa dos que estavam na sinagoga permite dizer que esses 2 episódios citados por Jesus não eram aceitos pelo povo, pois Deus havia beneficiado estrangeiros e não os membros do povo eleito. Isso denota a deturpação ou concepção da eleição fechada em si mesma e não vista na dinâmica da salvação desejada por Deus para todos os povos e que Jesus veio anunciar, realizar. Na verdade, quando os filhos legítimos se fecham para a bênção, o Pai a concede para os filhos bastardos. Sei que é uma afirmação forte, mas nos ajuda a pensar em como temos vivido diante de Deus e o que temos feito com a graça que Ele tem derramado sobre nós. Lucas, ao dizer que os de Nazaré expulsaram Jesus da cidade e que o levaram até o alto do monte para precipitá-lo, está, na verdade, antecipando a notícia da rejeição de Jesus em Jerusalém. É uma prolepse, uma notícia antecipada. Assim, a sinagoga de Nazaré evoca o Sinédrio. A cidade de Nazaré evoca a cidade de Jerusalém, edificada sobre o Monte Sião. Querer lançar Jesus do precipício lembra a tentação do pináculo do templo. Percebe-se, então, que essas relações já apontam para a rejeição de Jesus.
sua prisão, condenação e morte fora dos muros da cidade. Contudo, a última palavra é a ressurreição, prenunciada na última ação de Jesus. Passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Fica claro que nada nem ninguém pode impedir, interferir no plano de Deus, que no ministério público de Jesus se concretizará por suas palavras e ações, que por sua vez culminarão no seu mistério pascal. O que se passa com Jesus em Nazaré continua a dinâmica do que se passou com os profetas que Deus enviou ao seu povo, hoje exemplificados no profeta Jeremias, que ouvimos na primeira leitura, mostrando a sua vocação e missão realizadas em meio à grande rejeição. Diante desta rejeição, o profeta Jesus e todos os que se decidem segui-lo pelo caminho da fé, da esperança e do amor, como se encontra na segunda leitura, só podem buscar em Deus o seu refúgio, pois nele encontramos a salvação, como está no Salmo. Deixemos, portanto, que o hino da caridade se torne em nós justiça de Deus, plenamente manifestada em Jesus Cristo, e que nós possamos testemunhá-lo por palavras e ações, revelando a força das virtudes, da fé, da esperança e da caridade em nossa vida e em nossas ações. Um bom e santo domingo. Fraterno abraço, Padre Leonardo Agostini.